Que a paz do Senhor Jesus seja com você, amigo, irmão, que examine as Escrituras por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Estude a Bíblia, pesquise a palavra de Deus, não confie em placa denominacional, seja qual ela for. Mas vai às Escrituras que cuidam ter nela a vida eterna e são elas que testificam de Cristo. Querido amigo e irmão, quando a igreja foi mudando as suas cores, da igreja primitiva, o cavalo branco, que foi do período do ano 34 ao ano 100, do ano 100 ao ano 323, foi o período do cavalo vermelho. Nota a alteração da cor, simbolizando a apostasia. O cavalo branco simbolizava a pureza, virginidade, claridade, luz do evangelho e da palavra de Deus. Mas o homem foi se afastando do Senhor, se corrompendo. E chegamos então ao período do cavalo preto. Ou seja, começamos com a igreja de Éfeso, vemos para a igreja de Esmina e chegamos à igreja de Pérgamo, onde está o trono de Satanás. Aqui começa então a grande apostasia tomando conta da igreja. A cor agora é preta, a cor é mudada, morte, a cor escura, as trevas tomou conta da igreja. A presença de Cristo agora era combatida dentro da igreja dele. Cristo já não era mais aceito dentro da igreja, mas tinha as tradições criadas pelos homens. E por isso nós estamos aqui que o Cordeiro, diz, quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, Cristo, ouviu terceira vez, o terceiro ser vivente convocar, vem. Então reparei, eis um cavalo preto e seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouvi que parecia uma voz grave, vinda dentre os quatro seres viventes, exclamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, e 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destrua o azeite e o vinho. Nós vamos dar continuidade nesse estudo dessas partes aqui para vocês compreenderem o que significa o trigo, a cevada, o azeite e o vinho. No próximo episódio nós vamos estudar esse ponto. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é o seguinte, que nesse período, então foi suplantado a verdade de Deus e colocado em seu lugar as tradições e ideias humanas. O trigo, a pura palavra, e agora entrando a cevada, com menos valor do que o trigo, substituindo com mais intensamente a doutrina, o pão da vida que era o trigo, colocando no seu lugar as tradições, as ideias dos homens. Alteração na lei de Deus, feita pelo homem, mudança, começa a surgir dentro da igreja. Por isso nós encontramos o cavalo com a balança na mão, unindo paganismo e cristianismo, poder civil e eclesiástico, se unificando um ao outro. Não é assim que Satanás trabalha dentro da igreja? Quebrando as barreiras, buscando igualar as coisas. O que era pecado há algum tempo já não é mais. Tudo agora se encaixa de acordo com a ideia dos mestres religiosos. Assim aconteceu no período da igreja de Pérgamo. Os sinceros e verdadeiros cristãos sofriam, porque a minoria se opunha contra os erros e heresias que cada dia crescia mais. Depois de longos anos de perseguição ao cristianismo, começa a entrar dentro dela prosperidade, começa a entrar dentro dela honraria. Por isso, no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25, diz que esse inimigo de Deus e do homem, ele ia entrar dentro da igreja de Deus e ia começar a fazer suas alterações. Esse reino é diferente, falará contra o Supremo, oprimirá os seus santos, tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Então os santos serão entregues nas mãos dele por um idã, tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. E isso foi feito começando nesse período, do ano 300
E 13 em diante começa já a alteração, a mudança. A igreja começa agora a ter outras visões, unindo-se ao mundo. A igreja agora começa a convencer e converter os grandes reis, príncipes, ao Evangelho. Mas, na verdade, não se convertia ao Evangelho. Eles usavam o meio da política para unir os dois poderes, pagão e cristão. Pessoas que não tinham nada a ver com o reino de Cristo, era aceito. Não importa. O importante é que dissesse que era cristão. Não é a mesma coisa que acontece nos dias de hoje, meu amigo e irmão. Se nós colocássemos um filtro dentro das igrejas, quantos realmente cristãos verdadeiros teremos lá dentro? Cristão que veste realmente a vestidura de Cristo. Quantos? Poderíamos contar nos dedos os verdadeiros cristãos que se encontram dentro das igrejas. Por isso Deus tem uma ordem. É tão pouco que Deus diz: sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice dos seus pecados, porque ela se tornou morada de demônio. Se nesse período da igreja de Pérgamo era o trono de Satanás e justamente nesse local estava o cristianismo, sendo sufocado pelas heresias criadas pelos homens, hoje a mesma coisa está acontecendo diante de nós. Basta estudarmos a história para ver onde estamos vivendo e o que está acontecendo. Prossegue, diz o texto aqui, que esse poder, no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 12, diz que esse poder, ele fez isso e prosperou. Ele jogou a verdade por terra. Ele jogou a verdade do Senhor e agora levantou no lugar dela heresias, ideias humanas, criadas pelo homem. Por isso Deus disse: maldito o homem que confia no homem, aparta o seu coração do Senhor. E livro de Jeremias 17, verso 5. E o povo então agora, confiando no homem, começaram a apartar o coração de Deus. Afastando-se das doutrinas, dos princípios bíblicos, da verdade ensinada, dada à nação de Israel, agora para a igreja de Pérgamo era algo contrário. Começou então uma mudança, começou então a surgir agora ali o homem do pecado, o papado. Desenvolvimento do papado, pouco a pouco, em um princípio furtivo e silencioso, depois mais às claras. À medida em que crescia em força, conquistava o domínio da mente das pessoas, o mistério da iniquidade levou avante uma obra de engano e blasfêmia. Quase imperceptivelmente, os costumes do paganismo tiveram ingresso na igreja cristã. É desta maneira, fazendo aliança com as trevas, que a igreja vai se escurecendo. Foi o que aconteceu com a igreja de Pérgamo. Foi o período do cavalo. Foi o período em que o cavalo com a balança estava buscando, unificando o poder, unindo o cristianismo e paganismo, unindo religião e o poder civil, formando um sistema de corrupção dentro da igreja. O espírito de transigência e conformidade fora restringido durante algum tempo, pelas terríveis perseguições que a igreja suportou sob o paganismo, mas cessando a perseguição, entrando o cristianismo nas cortes e palácios dos reis, pôs ela de lado a humildade, a simplicidade de Cristo e de seus apóstolos, em troca da pompa e orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos, em lugar da ordenança de Deus. Colocou teorias, tradições humanas. A conversão nominal de Constantino, na primeira parte do século IV, causou grande regozijo e o mundo, sob o manto da justiça, aparentemente introduzido-se na igreja, progredia rapidamente a obra da corrupção. O paganismo, conquanto parecesse suplantado, tornou vencedor. Seu espírito dominava a igreja. Esta mútua transigência entre o paganismo e o cristianismo resultou-se no desenvolvimento do homem e do pecado, predito na profecia com que apontou Deus, exaltando-se sobre ele, aquele que gigantesco sistema de religião falsa,
a obra-prima do poder de Satanás, monumento de seus esforços para sentar-se sobre o trono e governar a terra, segundo a sua vontade. Uma vez Satanás se esforçou por estabelecer um compromisso mútuo com Cristo, chegando-se ao Filho de Deus no deserto da tentação, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória do mesmo. Ofereceu a entregar tudo em suas mãos, se tão somente reconhecesse a supremacia do príncipe das trevas. Cristo repreendeu o pretensioso tentador e obrigou a retirar-se, mas Satanás obtém maior êxito em apresentar ao homem a mesma tentação. Para conseguir proveito e honra humana, a igreja foi levada a buscar favores e apoios dos grandes homens da terra. E havendo assim rejeitado a Cristo, foi introduzido a presta obediência ao representante de Satanás, o bispo de Roma. Não é verdade isto? Quando eu vejo as reuniões da igreja romana e vejo os governadores, prefeitos, várias denominações religiosas indo ao Vaticano, ajoelhando diante do homem do pecado, do filho da perdição, reverenciando o homem em lugar de Deus, é lamentável a que ponto chegou as denominações religiosas. Se curva diante dos homens, do homem do pecado, mas não se curva diante do Eterno, do Criador dos céus, da terra e do mar e das fontes das águas. Aceita uma instituição criada pelo homem do pecado, aguarda de um dia, aguarda de um calendário profano, mas não aceita guardar o calendário de Deus. Aceita obediência a estatutos e preceitos humanos, mas levanta contra os ensinos das Sagradas Escrituras. Ajoelha-se diante de imagem ao qual os mandamentos de Deus condena. Guarda o domingo criado pelo homem do pecado, pelo filho da perdição, adoração ao sol, mas rejeita o sábado bíblico segundo o calendário de Deus, guiado pelo livro de Gênesis, capítulo 1, verso 14, apresentando que a semana bíblica ela é guiada pela lua e não guiada pelo calendário gregoriano feito pelo homem do pecado. Prefere guardar o sábado, a adoração a Saturno, do que guardar o Shabat, o sábado do Senhor, regido pela semana lunar. É lamentável em que condições chega o mundo. Satanás ofereceu a Jesus o reino, Jesus contestou, Jesus não aceitou e expulsou. Mas a igreja aceita o que Satanás oferece. Não aceita a palavra de Deus, mas aceita o que o diabo ensina. O mundo entra dentro da igreja, nós vemos costumes, hábitos, música, funk dentro da igreja, samba, forró, e diz que é honra a Deus. A moda predomina. Dificilmente encontramos já as senhoras ou as mulheres trajando com roupas decentes, como diz o apóstolo Pedro. Que seus trajes não sejam nas roupas luxuosas, no frisado do cabelo, mas num traje humilde e simples, que é honroso diante de Deus. Então nós vemos a igreja em um grande estado de corrupção. Nós vemos a política reinar sobre o púlpito da igreja, onde Deus é desonrado e aí a escolha de um homem ou outro para governar, em vez de aceitar o governo de Cristo. É tão claro que Jesus não tem compromisso com Satanás, que no Evangelho de João, capítulo 14, verso 30, quando Jesus viu Satanás se aproximando, qual foi as palavras de Cristo para ele? Eu não vos continuarei a falar muito, mas convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem direito e nada pode sobre mim. Mas sobre a igreja, ele se dominou. Ele fincou sua bandeira dentro. Por isso o apóstolo Paulo diz que ele se transforma em anjo de luz e seus ministros em ministros de justiça. A mentira predomina dentro da igreja e a verdade tem sido escondida. Não se fala a verdade para não ofender a igreja, para não ofender os membros, porque não querem ferir o homem, mas ferem a Deus. A mentira tem seu poder, mas a verdade não é esclarecida. Porque a mentira muito falada vira verdade. E hoje o professo, o mundo religioso, defende a guarda do domingo, adoração ao sol, mas não defende a guarda do Shabá, do sábado do Senhor criado pelo Eterno, antes que o homem fosse criado.
Quando Deus fez seu calendário, o homem nem sequer existia. Está lá em Gênesis, capítulo 1, verso 14. Lá está o calendário divino. A semana bíblica criada pelo Eterno. É tão claro que diz, uma das principais doutrinas do romanismo é que o Papa é a cabeça visível da Igreja Universal de Cristo, investido de autoridade suprema sobre os bispos e pastores em todas as partes do mundo, mas o que é isto tem se dado ao papado propósito e título de divindade? Tem sido intitulado Senhor Deus, o Papa? Foi declarado infalível, exige ele a homenagem de todos os homens? A mesma pretensão que insistia Satanás no deserto da tentação. Ele ainda encarece, mediante a igreja, o enorme número de pessoas que estão prontas para render-lhe homenagem. Não é verdade? Quantos ministros de Estado, quantos pastores que vão diante do papado, diante do homem e se ajoelham? Quando Pedro foi na casa de Cornélio e Cornélio veio ajoelhar diante de Pedro, Pedro disse, não faça isso. Não faça isso. Nem os anjos aceitou a oração de João ou de Daniel. Ele disse, não faça isso que somos conservos teus. Mas os homens se dobram diante de outro homem, mas não se converte diante do Deus eterno. Em 7 de março do ano 321, o imperador Constantino proclamou o domingo como dia de descanso, com o objetivo de organizar o calendário semanal, dia do Deus Sol, divindade oficial do império nesta altura, e que explica a designação utilizada pela língua germânica para esse dia. Era o dia do Sol, em que Constantino já era adorador. E a semana em que Constantino fazia esse uso não era a semana criada pela criação. Era a semana que Constantino agora elaborara. Adoração aos astros, que era a crença já romana. Eu peço que vá às escrituras, examine a história também, vai no Google, pesquisa. Verás que no passado, a semana romana era de 8 dias. Depois disso que foi introduzida a semana com 7 dias, para tentar enganar o povo, para acreditar que a semana gregoriana é a semana da criação. Pois a semana da criação ela é guiada pela lua. Por isso nós temos 4 luas no mês. Cada lua rege justamente uma semana. Lua nova a primeira semana, a lua crescente a segunda semana, a lua cheia a terceira semana e a lua minguante a quarta semana. É assim que é feito o calendário divino. Não é feito pela mão humana, mas o próprio Eterno fez o seu calendário. A ideia de Constantino se converteu à religião cristã e transformou na religião oficial do Império Romano. Está muito difundida, mas é incorreta. O que o imperador fez foi determinar um período de perseguição, reconhecer sua importância, a dimensão do cristianismo, enquanto deveria mesmo a categoria de outras religiões e culto que existia no Império. E, na verdade, ele foi unificando, ele foi trazendo para dentro do cristianismo a sua doutrina, o seu paganismo, unindo ao mundo dentro da igreja. Enquanto o próprio Deus, na sua palavra, diz, não ameis o mundo nem que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Mas o que trouxe Constantino, então, agora os bispos, os mestres religiosos, querendo viver as coisas deste mundo, começou a exaltar-se. Vamos fazer concessão, vamos aceitar o fulano de tal. Ele é muito rico. Coitado, ele ajuda muito com seus dízimos, suas ofertas na igreja. Ele tem alguns erros, mas Deus morreu por ele. Deus é amor. E nisso foi suplantando a verdade, e o erro e a mentira foi introduzindo dentro da igreja. Engano e apostasia foi se apoderando de tudo. E a verdade sendo apagada, porque as trevas predominavam. Era a cor do cavalo preto. Certa altura tornou-se realmente o trono e protetor dos cristãos. E parece ter ser tornado cristão, mas a moda romana, ou seja, colocando Deus cristão no panteão da divindade imperial.
prestando-lhe culto, mas não rejeitando o restante. Em princípio, a segunda opinião parece que predominado no ano 451, quando foi fixado o código de encarnação do concílio de Calcedônia. A igreja passou a permitir oficialmente a imagem desde que utilizasse a conversão dos pecadores e incrédulos para fazer participar dos fiéis na liturgia. E aí foi quebrando os santos mandamentos de Deus, adoração de imagem, foi implantando ideias nos lugares, foi tirado o sábado bíblico, colocado então agora um sábado criado por adoração aos astros, que é Saturno, como o sábado que hoje os profetas do mundo religioso está guardando. Os adventistas guardam o sábado bíblico? Não. Os judeus estão guardando o sábado bíblico? Também não. O cristianismo está guardando o primeiro dia da semana, chamado domingo, o dia da ressurreição de Cristo? Também não. Então nós notamos que todos estão enganados, porque rejeitaram examinar as Escrituras Sagradas. Muitos imaginam e dizem, não, mas o judeu está guardando o sábado, então ele é bíblico. Não é bíblico, amigo e irmão. Você sabe qual foi o dia que Cristo ressuscitou? Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. E você sabe qual era a lua? Lua cheia. No dia da lua cheia foi o dia que Cristo ressuscitou. A lua, cada dia, cada primeiro dia da semana é regido pela lua. O primeiro dia da semana e o primeiro dia do mês começa com uma lua nova. O segundo dia, a segunda semana do mês, o primeiro dia da semana, começa com a lua crescente. A terceira semana do mês começa com a lua cheia. E a quarta semana do mês começa com a lua minguante. É assim que é o calendário de Deus. E essas alterações vêm vindo e desenvolvendo dentro da igreja, justamente no período do cavalo preto. Na igreja de Pérgamo, onde estava o trono de Satanás. E ali havia os fiéis, os sinceros, os antipapas, que foram mortos, perseguidos dentro da igreja, porque eles não aceitavam a apostasia que estava desenvolvendo ali o homem do pecado. Você quer ser perseguido? Prega apenas a verdade dentro da sua igreja. Verás que não será bem-vindo, será odiado por todos. Será chamado de extremista, será chamado de tantas coisas, menos de cristão. Porque muitos já têm me chamado de vários nomes, menos de cristão. Querido amigo e irmão, toma a sua posição. De que lado você vai ficar? Vai ficar do lado de Cristo, do lado da sua verdade? Ou vai ficar do lado do homem do pecado, do filho da perdição? O Senhor Jesus está voltando. E é tempo de tomar vossas decisões. Vamos orar? Senhor e eterno e grandioso Deus, agradecidos somos pela tua bondade e misericórdia. Perdoa os nossos pecados, que são muitos. Nos ensina a obedecer e guardar a tua santa palavra. Ajuda-me, Senhor. Perdoa as faltas e o pecado deste homem que está falando da tua palavra, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Salve também minha família, Senhor, minha esposa e meus filhos, todos os meus amigos que ouvem esses áudios. Que todos tomem posição ao lado da verdade. Que busquem examinar as Escrituras, que cuidam de ter nela a vida eterna, e são ela que testifica do Senhor. Tenha misericórdia de nós. É que te pedimos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Meu amigo, se esse estudo teve algum valor para você, compartilhe com os outros. Incentive outros a ouvir e examinar as Escrituras. Não confie em mim, mas vai à palavra de Deus, porque ela é fonte de segurança. Ela é luz para os pés e lâmpada para o nosso caminho. Que Deus nos abençoe a todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.